Primeiro vídeo. Primeiro vídeo, Rafael. Bora lá. Oi, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Oliveira e essa é a estreia oficial do meu canal no YouTube, Preto Fala. Vou falar sobre o quê? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou uma pessoa que gosta de falar sobre muita coisa. Eu gosto de falar sobre cultura, de falar sobre regionalidade, de falar sobre música, gosto de falar do meu cotidiano, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, enquanto uma pessoa preta, e também furar a minha bolha e abordar outros temas, outros assuntos que não me cercam, mas que podem agregar muito na minha vida e na vida de quem me segue e de quem acompanha o meu conteúdo. Então esse canal, basicamente, vai ser uma transposição do que eu já faço nas minhas redes sociais para cá, para a plataforma do YouTube, para criar um conteúdo mais amplo, mais complexo, mais abrangente, e que eu também possa construir um diálogo maior com todo mundo que me acompanha. Nesse primeiro vídeo, a proposta é contar toda a minha história de como eu cheguei até aqui, produzindo conteúdo para a internet, e para eu poder chegar nesse ponto, eu preciso passar por diversos outros pontos que aconteceram na minha vida e que me levaram até esse momento de estar aqui gravando esse vídeo para estar falando com vocês. Então, essa aqui é um pouco da minha história. Bom, quando eu era pequeno, eu sempre fui chamado, tinha uma tia minha, que ainda é viva, a tia Didi. Ela sempre dizia que eu era o intelectual da família. Por quê? Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei muito das palavras. Acho que eu posso dizer que eu sempre fui próximo da comunicação. E, além de eu sempre estar com um livro na mão, lendo alguma coisa, eu já gostava muito de cinema também. E eu tinha um costume que, olhando para trás, talvez seja um pouco estranho ou um pouco inútil, mas era a minha forma de aproximação com o cinema. Geralmente nos jornais impressos, vinha sempre algum tipo de bannerzinho preto e branco muito pequeno dos filmes que estavam em cartaz. Eu recortava esses bannerzinhos um por um e sempre guardava dentro de uma caixa de sapato. E olhando para trás agora, eu acho que eu fazia isso porque eu queria lembrar daqueles filmes. Eu queria lembrar que eu queria assistir eles em algum momento, quando eu tivesse a oportunidade. Enfim, era toda uma coisa de memória mesmo. Eu gostava de guardar esses cartazinhos, esses bannerzinhos dos filmes e também de ler tanto. Por exemplo, eu não parava de ler um livro chamado A Árvore que Dava Dinheiro. E um detalhe engraçado, eu acho que eu unia as duas coisas, porque quando eu lia esse livro, eu imaginava ele se transformando em um filme, saca? Tudo virava imagem na minha cabeça, enfim. Muitas coisas misturadas, e acho que isso sempre sustentou esse meu gosto, tanto pela comunicação, quanto pela imaginação, né? De estar criando, mesmo que seja só na minha cabeça. E aí, enfim, fui crescendo. Nunca larguei o hábito de ler, apesar de hoje em dia eu ler menos, mas por questões de vida adulta mesmo. Mas larguei esse costume de recortar os bonezinhos dos filmes do jornal impresso e guardar na caixa de sapato. Mas a minha mente sempre foi muito viajada. Ela sempre viajou muito. Tanto que um dos meus sonhos, enquanto eu crescia, era ser astronauta. Eu queria ser astronauta. E aí depois mudou para querer ser cientista. Acho que sempre foi um indício de até onde a minha mente podia ir, até onde eu desafiava a minha imaginação, por conta de todos esses costumes que eu tinha da leitura e de consumir cinema, né? Cinema é uma coisa que eu gosto desde pequenininho, eu sempre assisti muitos filmes, é uma coisa que eu não larguei até hoje na vida adulta. Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso também. E daí outras ideias foram sendo formadas na minha cabeça, mas essa ligação com a comunicação, com eu me transmitir o que eu penso, transmitir o que eu idealizo de alguma forma, sempre foi um costume, uma mania que nunca saiu de mim. E aí nisso eu vou dar um salto no tempo agora nessa história com vocês, para chegar até a era das redes sociais. Quando eu comecei a acessar o Facebook, a internet, na verdade, propriamente dita, eu descobri uma nova habilidade minha, que era a habilidade da escrita. E como eu já gostava muito de cinema, eu comecei a escrever sobre cinema. Inicialmente para um blog, e através das minhas pesquisas eu fui achando outros sites que eu também consumia e gostava de ler. E isso veio despertando em mim a vontade de produzir o meu próprio material, o meu próprio texto. Eu comecei com um blog, não vou falar o nome desse blog aqui agora, porque é um nome muito... Não tinha nada a ver o nome do blog. Mas aí, conforme o tempo ia passando, eu ia escrevendo e aprimorando a minha escrita, divulgando nas redes sociais tudo que eu escrevia, eu cheguei a ser chamado para escrever para alguns sites. E eu fui crítico de cinema durante muito tempo, muitos anos, acho que por 12 anos eu escrevi sobre cinema.
Teve até uma vez, e eu vou contar isso aqui para satisfazer um pouco o meu ego também. Lá no espaço de lanches aqui da cidade, quem é daqui de Belém sabe, o Batistão, isso foi no dia de um aniversário meu, não lembro que ano foi, em que o Luiz Veríssimo, que é meu amigo até hoje, um querido, um beijo, Luiz, ele chegou na minha mesa e falou que ele gostava muito do que eu escrevia, que ele sempre lia o que eu escrevia e que era para eu nunca parar com isso. Porque isso me marcou, lembrei o ano, foi 2017. Eu lembro que isso me marcou porque 2 meses antes eu havia perdido o meu namorado, Leandro. Leandro havia falecido, nós estávamos juntos ainda, ele havia falecido. E, obviamente, aquele era um aniversário onde eu estava sentindo muita falta dele. Muita falta mesmo. E tentando encontrar alguma alegria no meio do meu aniversário. E o Luiz veio até a minha mesa e falou isso para mim. E isso me marcou muito, me deu um novo gás a partir daquele momento que o Luiz falou aquilo para mim. Então, por isso, novamente, um beijo, Luiz, um abraço, Luiz, porque você foi uma grande luz na minha vida naquele momento. E aí, beleza, no meio disso tudo tinha o uso do Instagram, né, que acho que é a rede social que até hoje é a que eu mais mexo, a que eu mais manipulo, onde eu mais posto coisas, enfim. Em dado momento, não sei em que momento, eu comecei a seguir 2 pessoas muito específicas. Uma delas é a Amanda Campelo, que é MC Kaoma. Se você não conhece MC Kaoma, vá lá no Instagram depois que acabar esse vídeo, procure o perfil dela, MC Kaoma, Kaoma com K, porque ela é basicamente a melhor blogueira que nós temos aqui na cidade de Belém, quiçá uma das melhores do Brasil. E eu também seguia a Ruane, que era a Ruanita, e elas duas são amigas. E não lembro qual ano, eu acho que foi 2019, elas fizeram uma live no Instagram falando sobre produção de conteúdo. E eu assisti essa live. E essa live foi a live que despertou, que deu esse clique na minha cabeça de começar a produzir conteúdo na internet. Que tipo de conteúdo? Eu ficava pensando na época, porque eu realmente, beleza, me bateu aquela vontade, mas eu não sabia qual era o meu nicho, eu não sabia sobre o que eu queria falar, eu não sabia nem como eu deveria falar. Mas eu resolvi me arriscar. Foi a partir daí que eu comecei a produzir conteúdo e por muito tempo eu não soube qual era o meu nicho, eu não soube qual era o meu assunto, eu não soube qual era a minha direção. Eu produzia muitas coisas aleatórias, fui descobrindo que eu gostava muito de falar sobre cultura e sobre regionalidade, principalmente como uma pessoa aqui do Norte, como uma pessoa daqui de Belém do Pará. Até que teve um ponto muito definitivo no meu estabelecimento, ao menos na minha cabeça, né? Como produtor de conteúdo, quando eu fui chamado para uma mesa durante o Festival Psica de 2020, eu acho que foi 2020, que eu fui chamado para uma mesa junto com a MC Kaoma, a Amanda, que foi a pessoa que me deu esse clique para começar a produzir conteúdo, e com o Cadu Alvorada, que também é um outro creator negro maravilhoso. E nós participamos de uma mesa de debate, uma roda de conversa sobre influências negros. E para mim, aquele foi um grande momento, não só para eu ser reconhecido como Eu não gosto muito da colocação influencer, mas se eu era visto dessa forma naquele momento, tudo bem. Quando eu vou ser visto como influencer, como por alguém de relevância, por estar falando o que falava na internet, por estar fazendo o que eu estava fazendo na internet, e nessa roda de conversa, não somente vários amigos meus foram, mas os meus pais foram ali me ver também. E eu nunca fui explanar muito para os meus pais o que eu realmente fazia na internet. Hoje em dia é bem diferente, eles sabem muita coisa do que eu faço na internet. E aquele foi o momento que eu olhei para mim, Rafael, alguém que começou a se arriscar a fazer isso na internet sem ter nada na cabeça sobre o que fazer, como fazer, que técnicas usar, que ferramentas usar, que aplicativos baixar para poder fazer o que eu queria fazer. Mas naquele momento eu estava sendo reconhecido como um produtor de conteúdo. E foi muito importante para mim. Foi quando eu me solidifiquei na minha cabeça como alguém que tinha potencial para isso e que podia chegar em vários lugares através disso, através dessa produção de conteúdo sobre o que eu gostava de falar, sobre o que me cercava. Enfim, eu percebi que eu gostava muito de falar sobre o que fazia parte do meu cotidiano, porque era sobre o que eu sabia falar, era sobre o que eu tinha domínio para transmitir o meu conhecimento, as minhas falas, os meus pensamentos, as minhas críticas também. Enfim, e por aí vai, e esse foi um grande momento nessa minha pequena carreira, pequena jornada de produtor de conteúdo. Porém, contudo, todavia, entretanto,
Nós que estamos no Instagram e produzindo conteúdo para ele, a gente sabe que existe muita limitação. O Instagram é uma rede social que não ajuda a gente a amplificar o que nós falamos, o que nós queremos transmitir, o que nós queremos produzir, enfim. E aí, desde que eu fui percebendo essa dificuldade de dar mais complexidade para os conteúdos que eu queria no Instagram, me veio essa vontade de construir um canal do YouTube para começar a produzir esse conteúdo mais amplo, mais completo, enfim. Mas também tem aquela questão, produzir para o YouTube não é fácil, por quê? Você também precisa de todo um aparato técnico para você poder produzir para o YouTube. Você precisa ter um bom visual, uma boa identidade visual, você precisa ter uma boa edição, você precisa ter um roteiro bem escrito. Isso tudo é um trabalho. No momento em que eu senti essa necessidade, eu também percebi que eu não tinha esse cacife. Até que coisas começaram a acontecer desde o ano passado, a minha situação financeira melhorou muito em certo momento, e eu consegui não somente comprar alguns pequenos equipamentos de produção, como também ter um computador, um PC para explorar um pouco mais sobre como seria a criação de canal do YouTube, como é que eu produziria para o canal do YouTube, o que é que eu preciso, o que é que eu tenho que aprender, o que é que eu tenho que saber e quais regras eu realmente preciso ter noção para poder produzir para o YouTube de forma bonitinha, para que o vídeo engaje, para que chegue até as pessoas minimamente de uma forma, até que chegamos nesse momento, que é quando eu estou lançando aqui o canal do YouTube, que eu batizei de Preto Fala, porque eu queria transmitir essa ideia, claro, junto com outros youtubers negros que já fazem isso, de que nós pretos podemos estar aqui na internet falando sobre o que nós quisermos, sobre o que nós bem entendemos, sobre os assuntos que nós dominamos e que a gente pode e merece ser ouvido através dessas falas. Porque por muito tempo nós, pessoas pretas, continuamos sendo, na verdade, pessoas que são caladas, que são privadas de falar tudo o que querem falar. Não são escutadas, não são ouvidas, enfim. E o nome desse canal é justamente para transmitir essa ideia de que eu posso ser mais uma pessoa preta que está aqui falando sobre o que quer falar para quem quiser ouvir. E esse é basicamente o caminho que me fez chegar até aqui. Precisava contar toda essa história? Não sei, mas eu quis contar ela. Eu quis falar sobre ela, porque é uma história que para mim importa muito. Ela significa muito sobre esse momento que eu estou chegando aqui agora, de estar aqui na frente de vocês, gravando esse vídeo com um celular, nem câmera eu tenho. Gravando com um celular para poder jogar numa plataforma onde meus discursos, os meus diálogos, as minhas falas, os meus pensamentos podem atingir as pessoas de forma mais ampla. E bom, essa aqui é a minha história. Se você chegou até aqui, até o final dessa história, muito obrigado por ter me escutado. E desde já, aqueles pedidos básicos de quem está começando um canal no YouTube. Já se inscrevam aqui no canal, ativem esse sininho para vocês não perderem nada do que vai estar aparecendo por aqui. E eu juro para vocês, tem muita coisa sendo planejada, tem outros conteúdos que eu já estou produzindo agora, nesse momento, por esses dias, para poder lançar aqui no canal. E também tem outras coisas vindo por aí, como por exemplo, esse canal ele vai ter um programa de apoiadores, porque isso aqui é um trabalho, isso aqui puxa energia física, criativa, mental, então a gente precisa tentar monetizar de alguma forma, né? E eu estou indo atrás de todas as formas de monetizar esse canal do YouTube, porque eu quero que isso aqui seja o meu trabalho. Eu quero realmente aprimorar essa minha comunicação com vocês sobre tudo que eu já falo nas minhas redes sociais, que novamente é sobre cultura, é sobre música, é sobre cinema, é sobre regionalidade, é sobre ser LGBTQIA+, é sobre ser preto, e é também sobre diversos outros temas que, mesmo que não façam parte do meu dia a dia, a gente vai trazer para cá, a gente vai abordar aqui, porque conhecimento nunca é demais, muito pelo contrário. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais a nossa vida vai ter coisas muito positivas para ser agregadas, e esse é o objetivo com esse canal. Então, desde já, se inscrevam, ativem o sininho, comentem aqui nesse vídeo o que vocês acharam dessa história e dessa introdução. Quem puder, envie esse canal para os seus amigos, para os grupos de família e tudo mais, para que eles também assinem esse canal. Eu peço de todo o coração que vocês me ajudem a engajar isso aqui da forma que vocês puderem. E é isso. A gente vai se vendo e se falando por aqui nos próximos vídeos do canal. Tchau, tchau.